Bitcoin hoje em um dia tenso no mundo todo, e isso está afetando o mercado de investimentos, o mercado tradicional, todos os tipos de mercado, e a gente vai ter uma resposta até no final desse vídeo se a gente está ou não em um possível inverno cripto. Então você vai ter essa resposta, a gente vai analisar muita coisa, sem dúvidas essa aqui é a análise mais importante desse canal que a gente vai fazer, porque ele vai estar muito rico de informações. A gente vai ver tudo agora. Eu preciso que você fique aí e deixe o seu like logo de início, que vai valer a pena, ok? Então olha só, a primeira coisa que a gente vai reparar é que as altcoins estão caindo. Não tem como você chegar e falar: Douglas, minhas altcoins estão derretendo, porque não são as suas, é o mercado inteiro. E por quê? Porque a gente teve realmente uma queda muito forte no Bitcoin, e a dominância, ela deu uma retomada ontem que fez as criptomoedas e as altcoins derreterem literalmente. Então o que a gente tem de informação? A gente conversou ontem que possivelmente hoje a gente tinha que esperar uma definição do S&P 500, e o S&P 500 hoje está subindo 1,3%. E você pode estar se perguntando: Douglas, mas por que o S&P 500 subindo não está empurrando o mercado de cripto? Por que a gente não está subindo? E simplesmente, gente, a gente está, apesar de estar em um período de recuperação, um dia de recuperação lá no mercado tradicional, na bolsa do S&P 500, a gente tem um período meio tenso se tratando de crise mundial. A gente está vendo aí a China se metendo em problema com os Estados Unidos ou vice-versa. A gente está vendo problemas lá na questão no ramo imobiliário na China. Então, cara, a gente está cheio de problema no mundo. Tem Covid, vamos lá, a gente tem o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos lá arrumando problema para aumentar os juros também. A gente tem a China, cara, a gente tem um monte de problema aí. Então eu acredito que isso aqui seja simplesmente um catalisador para a gente ter uma possível queda de curto prazo, porque o mercado ele tenta se proteger de qualquer tipo de crise. E como que você faz isso? Primeiro você sai de mercados super arriscados, e criptomoedas é um desses mercados. Então, cara, o primeiro lugar que o pessoal vai arrumar um jeito de tirar e se proteger vai ser o mercado de cripto. Isso iria refletir para a gente em queda, não tem jeito, o mercado trabalha assim. E aí, quando a gente começa a subir de nível, eles param de ficar puxando o dinheiro de cripto, eles continuam, só que agora eles passam para o mercado tradicional. Então você começa a arrancar dinheiro, o pessoal começa a puxar o dinheiro de todos os mercados para se proteger de qualquer tipo de queda, qualquer tipo de crise. E a primeira informação que a gente tem aqui por enquanto é simplesmente que nós temos desde o dia do Covid, lá o Covid Crash, desde o ano passado, a gente tem essa linha de tendência de alta que está ditando uma tendência de alta desde o ano passado. Então a gente tem mais ou menos aí 1 ano e meio de tendência de alta sendo respeitada por essa linha de tendência. Isso aqui é uma tendência de longo prazo, cara. Um ano e meio em uma tendência dessa só indica pra gente que a gente está em uma tendência de longo prazo. E a gente está nesse exato momento num ponto meio crítico dessa situação, porque a gente está abaixo dela e a gente está tendo uma luta bizarra para não conseguir romper para cima. Isso indica pra gente o quê? Bom, o mercado não quer deixar ela passar, eles estão empurrando o preço para baixo, não querendo dar nenhuma pressão para o preço dar um estouro para cima. Ou a gente está realmente tentando de todas as formas, o mercado tenta empurrar para baixo, mas os compradores estão empurrando. Então a gente está tendo simplesmente uma guerra aqui entre as pessoas que não querem deixar passar o preço daqui e entre as pessoas que não querem deixar o preço cair. E como que a gente tira a nossa dúvida? Quais os dados que a gente tem que procurar para tentar arrumar alguma justificativa, alguma explicação para isso que está acontecendo? Então a gente vai agora, simplesmente, vamos começar a olhar uns dados muito interessantes. E primeiro de tudo, a gente vai reparar aqui que a gente tem uma quantidade de Bitcoin nas corretoras decrescente. A gente está tendo uma queda na quantidade de Bitcoins nas corretoras. Isso indicaria pra gente que as pessoas, os grandões aí, os institucionais, eles estão pegando seus Bitcoins e tirando das corretoras. Então levaria a crer a gente o quê? Bom, o cara vai ali, compra o Bitcoin na Binance e ele vai tirar esse Bitcoin da Binance e vai jogar para uma carteira privada. Então ele vai proteger o seu Bitcoin. Então esse aqui seria nosso primeiro pensamento. E acontece que, se atente, quando a gente fez o topo histórico aí na metade do ano, a gente teve praticamente uma queda muito forte depois. Dessa queda a gente teve uma característica aqui: a quantidade de Bitcoins entrando nas corretoras começou a crescer e muito. Isso indica o que pra gente? Bom, os caras estão tirando os seus Bitcoins das suas carteiras privadas, assim como essa aqui, e jogando na Binance para se livrar e vender esses ativos e botar grana no bolso. Então muita gente falou assim: nossa, agora é o caos, agora é o inverno, agora acabou, 50% de queda, baniu mineração, agora acabou de vez. E acontece que a gente teve realmente esse pico de depósitos de Bitcoin nas corretoras,
Só que logo depois a gente continuou nossa alta. Isso porque a gente chegou simplesmente no medo super extremo nesse exato ponto, quando a gente bateu os 30 mil dólares e quase rompeu para os 20 e poucos mil, 27 mil. Então foi, cara, foi uma tensão absurda. O pessoal realmente estava desesperado, achando que o mercado não ia subir, e olha lá o que ele fez, ele subiu e bastante. E uma coisa que a gente tem que se atentar é que nesses movimentos que ele fez, ele praticamente veio beijando essa linha de tendência de alta. Nota que toda vez que ele fez esse movimento, ele chegou e beijou essas regiões, e ele está na terceira vez. O que dá para crer que, bom, se ele se segurar, ele pode dar continuidade alta, e por que não, tá? Eu só consigo me convencer que a gente realmente acabou quando tiver muita coisa pessimista. Cara, se olhar os dados aqui e ver que o mundo tá acabando, enquanto isso, eu não vejo motivo para você ficar desesperado e sair vendendo tudo. Primeiro a gente tem que ter, porque a gente não sabe nada, a gente não tem nenhuma confirmação, a gente não tem 100% de certeza, mas uma coisa que você tem que pensar é o quê? Qual é o momento agora da exposição no mercado? Quanto que eu devo me expor? O mercado está muito arriscado? O mercado está realmente chegando num possível fim de ciclo? Isso a gente consegue ter uma noção. Então, a partir disso, você tem que controlar a sua exposição. E controlando essa exposição, para sempre se proteger e proteger o seu dinheiro de acordo com sua estratégia, você tem que pensar o seguinte, cara, nesse exato ponto, quando a gente tiver um momento muito pesado aí, cara, a gente já enfrentou várias quedas nesse meio tempo, 50% de queda, a gente está enfrentando 20 e poucos por cento de queda, que nem se compara com o que a gente teve, a gente se recuperou, cara. Então, não vejo agora como motivo de desespero, e a gente vai continuar vendo os dados para ver se isso aqui realmente é motivo ou não para você ficar louco e sair vendendo tudo aí. Que eu não falo com ninguém para fazer, porque a emoção, você simplesmente ter o ato de ficar desesperado, sua emoção, você tá desesperado com medo, você entra no celular, tá todo mundo falando inverno, 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 vende tudo, aí, cara, todo mundo falando que vai vender, ó, vendi tudo, agora fodeu, acabou. Desculpa o palavrão. Então assim, não se deixa levar por isso, porque infelizmente, quando as pessoas mudam a sua mentalidade, eles tentam passar isso pro resto das pessoas. Tentam, cara, se eu tô querendo que o mercado caia, eu vou convencer todo mundo que vai cair, porque eu ganho com isso. Então isso não é bacana, e você tem que saber, ó, ter um emocional blindado, um emocional preparado para não cair nessas armadilhas que infelizmente é controlado somente por pessoas, e você acaba ignorando tudo que o gráfico tá te mostrando aqui na sua frente. Então olha só, depois de ver isso aqui, a gente consegue ver o seguinte: a gente teve a queda de 50% do Bitcoin, só que nesse meio tempo, a quantidade de Bitcoin estava aumentando nas corretoras. Agora a gente teve uma queda no Bitcoin novamente. E olha só, cara, a quantidade aqui de Bitcoin nas corretoras segue decrescente se você olhar em uma visão macro, uma visão de longe. Isso não dá nenhum indício pra gente que, cara, despejaram muito Bitcoin no mercado. Não, gente. Isso aqui simplesmente, se você for parar pra pensar, a gente tem um efeito simplesmente de liquidação em massa. A gente estava aqui praticamente no long short ratio de 5 pontos, cara. Tinha 5 pessoas querendo que o mercado subisse para cada uma que queria que o mercado caísse. Então a gente tinha realmente um desequilíbrio muito bizarro entre pessoas querendo que o preço suba e que o preço caia. Então agora, depois dessa queda, a gente já voltou quase para casa dos 2 pontos, 1.8 aqui no long short ratio. Isso é legal, porque esse sentimento da galera, essa emoção, o comportamento deles de querer que o preço subisse todo infinitamente para os 100 mil, deu uma freada. Isso aí muda o comportamento do mercado e a galera fica nesse estado aqui de extremo medo, até porque agora todo mundo que tava bullish virou a casaca, virou folha, como fala em futebol, vira folha. Então o cara mudou de time, ele falou: agora acabou, já vendi tudo, agora que eu vendi tudo, eu tô totalmente fora do mercado, eu vou convencer pra galera que acabou. Então o cara vai lá e começa a digitar: acabou o mercado, gente, acabou, agora é urso, agora é a hora do urso. Então, não, tá, calma, nunca é legal você ficar 100% fora do mercado e 100% exposto. É sempre legal você ter uma estratégia para balancear isso. E o medo não vai te ajudar em nada. Nada. Você ficar com medo, desesperado, não vai te ajudar em nada. Você vai ignorar todo o racional que você tem na sua mente, vai simplesmente ir pro emocional e vai fazer besteira, com certeza. Então, se você fizer uma coisa que você não tem nenhuma estratégia, nem pensou sobre isso, viu todo mundo vendendo, já foi procurar sua carteira para vender, cara, essa é uma bobeira que você pode fazer, e por favor, não faça isso, não deixe o emocional. Por isso que eu tô sempre aqui pra vocês o quê? Cara, não fica desesperado nas quedas. Isso não vai te ajudar em nada. Nada. O negócio é você sentar, ter a mente limpa e entender o que tá acontecendo. Entendendo, você fica muito, muito mais preocupado. E se cair, cara, você pode fazer o quê? Vai ficar desesperado, vai fazer o quê? Aí depois o mercado sobe.
cai 50%, você fica desesperado, vende tudo aqui, assume um prejuízo bizarro e depois o preço retoma aí, cara. Acontece, você tem que pelo menos ficar ligado a isso. Agora que a gente viu essa divergência aí, pô, cara, o preço tá caindo, só que aí ao mesmo tempo as pessoas não estão depositando Bitcoin nos corretores, que dá pra crer que, bom, não teve um despejo grande. Significa que não vai ter? Não. Mas, pelo menos agora, a gente tem simplesmente uma limpada no mercado, que é o que eu acredito que esteja acontecendo. A gente está limpando esse sentimento, esse comportamento da galera de alta infinita, e o que é totalmente importante pra gente o quê? Levar o mercado mais pro medo e dar oportunidade de entrada. Então é por isso que a gente está vendo que sombras de compra. Pessoas empurram o preço para baixo, os interessados e os espertos compram, aproveitam o caos. Então esse é o diferencial do investidor, beleza? Olha só, agora a gente tem o seguinte, o supply líquido e ilíquido do Bitcoin. O que significa ilíquido? Bom, ó, eu sou um holder, eu compro o Bitcoin e não largo em menos de 10 anos. Então eu vou lá, compro o meu Bitcoin, jogo para minha carteirinha e o que eu vou fazer com ele? Nada. Vai ficar nessa carteira por 10 anos. Então você já tem, vamos supor que eu comprei 50 mil Bitcoins. Aí já é demais, hein? Mas enfim, vamos lá. Comprei 50 mil Bitcoins e joguei na minha carteirinha. Jogando na minha carteirinha, cara, eu vou tirar 50 mil Bitcoins do mercado de circulação e vou deixar ele na minha carteira por 10 anos. Ou seja, cara, esse Bitcoin já virou ilíquido. Ele não tá mais circulando no mercado, já que eu prendi ele em minha carteira e vou deixar fazendo hold. O que a gente tem de informação nesse exato momento aqui? Simplesmente, os bitcoins que estão sendo vendidos no medo. A galera tá vendendo bitcoin no medo. Gente, é um sentimento que, sim, a gente começa a ter desespero, as pessoas caem nesse papo de desespero e assumem prejuízo, sem pensar em nada. Onde que eu comprei? Onde que eu posso esperar o mercado retomar para vender? Qual estratégia eu posso fazer em cima disso? Não, o cara só vai lá e vende e não quer nem saber, assume prejuízo. Então, a gente tá vendo o bitcoin sendo trocado de mão. Saindo dos desesperados e indo para a mão dos holders. Para as pessoas que transformam o Bitcoin em ilíquido, fazem hold, tacam numa carteira e não quer saber tão cedo. Então a gente está vendo realmente o preço caindo enquanto o Bitcoin está entrando na mão dos caras grandões que sabem o que estão fazendo. Então você pode reparar que quando a gente tem essa quantidade de Bitcoin ilíquido, ele acompanha com o preço. O preço está subindo, o Bitcoin começa a ficar ilíquido. Então a gente está vendo essa linha vermelha acompanhando a linha preta. O que acontece é que agora a gente está com uma divergência. E essa divergência, se a gente for interpretar esse gráfico, ele vai dizer pra gente o quê? Se um sobe, o outro sobe. Agora qual que vai seguir qual? A gente não sabe. Mas é de se crer que, como a tendência do Bitcoin é de alta, apesar disso tudo que a gente está vendo, se a gente realmente tiver a continuidade do ciclo nos próximos dias, alguma confirmação no mercado, então é possível crer que, como os holders estão absorvendo o Bitcoin do mercado, acumulando, é capaz de a gente ter mais alta, porque se eles quisessem se livrar, eles estariam distribuindo em vez de acumular. É o que está acontecendo agora. Então, o interesse pelo Bitcoin, pela compra do Bitcoin só está aumentando. Então, você que pensa que o Bitcoin não sobe nunca mais. Não tem essa, cara. Desde 2011 o Bitcoin vem subindo e não é agora que vai parar. Pensando no longo prazo, tá? No final do curto, você sempre vai ter inverno, sempre vai ter ciclo do mercado, mas a tendência de longo prazo permanece. Por quê? A época de você matar o Bitcoin já foi há muito tempo. Quando ele estava lá no começo. Agora ele está tão consolidado, a gente está tendo tantas notícias de adoção. Agora um país adotou o Bitcoin como moeda local. Então, cara, a quantidade, o tamanho da absorção de Bitcoin no mundo, na economia, é gigantesco. Então, para você matar isso, cara, você tem que simplesmente acabar com a humanidade, porque eles podem acabar com o Bitcoin, mas a tecnologia vai permanecer. Tudo na nossa cabeça, cara, eu já comprei Bitcoin, a tecnologia é tão sinistra. Por que vai sumir? Não tem como sumir. Vai ter que ter uma guerra aí para acabar e todo mundo cruzar os braços e falar, o Bitcoin acabou. Então não, tá? O Bitcoin, a gente segue acreditando que no longo prazo aí Bitcoin tem tudo para dominar o mercado cada vez mais. Não só Bitcoin, como a tecnologia blockchain, o mercado de cripto como um todo. Claro que sempre bons projetos tendem a dominar o mercado e serem adotados. Então a gente tem muitos bons projetos aí que podem continuar subindo, como podem não continuar subindo. Então, essa é a reflexão mais importante que a gente pode ter. E nesse momento a gente está vendo simplesmente uma confirmação do que a gente está vendo nesse aqui. A gente está tendo que as pessoas de curto prazo que compram Bitcoin, ou seja, os holders, os caras que compram e seguram, só que segura no curto prazo. O cara compra agora, caguei nas calças, vendi. Coisa de 2 dias, 3 dias, o cara vende com medo. Então a gente está vendo o seguinte, essas pessoas que compram e vendem Bitcoin no curto prazo, elas estão vendendo no medo
e vendendo no prejuízo. Então você está vendo realmente um lado do mercado com medo, vendendo no prejuízo, e o outro absorvendo. Que é quem? Os caras grandes que fazem hold de Bitcoin e transformam o Bitcoin, o supply, em ilíquido. Pegou? Então olha só. Como nesse site aqui eu tenho que fazer um clone meu, vender os 2 rins do meu clone e vender um rim meu para eu pagar a mensalidade disso aqui, eu não tenho acesso simplesmente ao tempo real desse site aqui, mas a gente consegue ver que depois a gente teve a queda, a gente teve uma entrada de Bitcoin nas corretoras aqui, e nesses últimos dias a gente está vendo Bitcoin saindo das corretoras, o que pode, entre aspas, tá? Isso aqui pode ser uma armadilha, mas confirmaria esse simples fato de os holders estarem acumulando Bitcoin nessa queda que a gente teve. Então muita gente aproveitou essa queda para comprar e possivelmente eles estão sacando seus Bitcoins das corretoras para guardar e manter como hold, porque todo mundo acredita nessa moeda que é, ó, linda. Então olha só, a gente tem, se a gente for olhar aqui, muitas transações tirando o Bitcoin das corretoras, essas que estão as barrinhas viradas para baixo. A gente tem muita informação de pessoas tirando das corretoras o Bitcoin e pouca gente botando aqui dentro das corretoras. E como que a gente repara isso? Bom, se você vê aqui nessa parte de cima do gráfico, que a gente teve o nosso topo histórico ali dos 60 e poucos mil dólares, a gente tem que entender como é que o mercado se comportou daquela região. Então a gente tinha o quê? Pessoas tirando das corretoras aqui no começo, aí a gente chegou na parte do fim da festa, quando a gente começou a ter essa queda de 50%, olha a quantidade de bitcoins que estava na parte de cima, significando aqui que pessoas estavam botando o Bitcoin nas corretoras para vender e despejar no mercado. Então, quando a gente estava tendo queda, as pessoas aqui realmente eles estavam vendendo Bitcoin, distribuindo, assumindo lucro. Então, você repara quantas pessoas realmente aproveitaram para tirar Bitcoin nesse tempo de queda. Quase pouca comparado com o que botou para vender. Então, nesse momento, a gente não tem simplesmente isso acontecendo. Se você olhar aqui, a gente tem pouquíssimas barras para cima do gráfico indicando que as pessoas estão querendo vender seus Bitcoins, depositar nas corretoras e realizar umas vendas e despejar no mercado. Então, até agora, a ferramenta não é paga, a gente não tem acesso ao tempo real, isso aqui é do dia 4, mas a gente tem informação que sim, as pessoas estão tirando Bitcoin das corretoras pelo menos desde o dia 4. Então é legal a gente esperar, aguardar os próximos dias, ver se a gente começar a ter um comportamento desse aqui, que a maior parte dos Bitcoins está para o lado de cima do gráfico, significando que as pessoas estão depositando Bitcoin para vender. Aí a gente realmente tem que ficar meio preocupado, porque o interesse do mercado seria sim despejar e levar o mercado para baixo. E eu não vejo motivo nenhum de você pegar essa queda que a gente teve no Bitcoin, essa queda aqui, e despejar o mercado nesse ponto, tá? Não entendo, porque o interesse de todo mundo é vender em cima, ter um lucro muito absurdo, máximo, maximizar o seu lucro. E para isso você tem que vender no topo. Ninguém vai ter a proeza de fazer isso 100%, de certeza, vender lá no topão. Mas eu acho que o interesse dos caras grandes é justamente pegar e vender na parte de cima do gráfico. Então, você chegar nesse ponto e começar a despejar, pode ser que os caras estão muito no lucro, a maioria comprou nessas regiões aqui de 30 mil e os caras realmente estão em um lucro muito forte e vão começar a despejar agora para levar a gente para o inverno. Mas isso é possível? Sim, porque se a gente usar aqui o perfil de volume rede fixo, a gente vai ver que o maior volume de negociação está justamente nesse ponto aqui. Então a gente teve muita gente comprando entre os 40 mil, entre os 30 mil. Então a gente tem realmente ali uma região de super volume, muita gente comprada, seja os grandões, seja os pequenos. Então o que leva a crer que acima dos 40 mil, grande parte do mercado ainda está em lucro. Tá? Então a gente pode ter um despejo? Pode, mas por enquanto a gente não tem esse sinal de despejo no mercado. Tá? Cara, eu tô passando tanta informação e você não deixou o seu like, então por favor, cara, eu tô aqui, ó, já vai passar de 20 minutos o vídeo, por favor. Eu tô tentando dar o máximo de informações possíveis pra você, que eu preciso que vocês se acalmem, não fiquem nervosos, eu sei como é que é esse mercado. E a gente tem sim um momento tenso, a gente precisa de dados, a gente precisa analisar o máximo que a gente puder pra gente não fazer besteira. Eu não quero simplesmente que você faça besteira, então o que eu tenho pra dizer pra vocês aqui é que eu não consigo ver nenhum motivo de inverno cripto agora, acabou. Certeza, não consigo, tá? Então, primeiramente porque a gente tá acima dessa linha de tendência de alta, eu não consigo ver simplesmente um motivo aparente combinando tudo que a gente viu para justificar essa queda, além desse long short ratio que estava realmente muito alto e a gente teve já uma folga
E agora a gente vem para uma outra parte, que é mais a parte técnica. O que pode acontecer no curto prazo? A gente tem simplesmente um long short ratio aqui quase em 2, o que temos espaço sim para dar mais um despejo no mercado, para ter mais uma queda por conta desse long short ratio, para dar mais uma limpada nisso, para depois voltar a subir, possivelmente, se a gente tiver a continuidade desse ciclo de alta. Agora, se vocês não repararam, como a gente conversou no nosso Instagram, cara, se você não seguiu lá, cara, segue a gente. Doug Tadeu, o perfil tá aqui do lado, então você clica aqui, cara, clica aqui não, mas tem um monte de link aí embaixo, segue a gente lá que você tá perdendo informação de graça. E olha só, a gente já tinha conversado lá sobre esse gap da CME, a gente tem o mercado fechando na sexta-feira nos 53 e abrindo hoje nos 49, então a gente tem esse espaço aqui no meio. É um gap que a gente chama, que pode ser preenchido no futuro. Agora, se o futuro vai ser lá no próximo ciclo, se a gente entrou no inverno, a gente só vai saber no futuro, daqui nos próximos dias, anos ou décadas. Então a gente tem que esperar que o Bitcoin possa preencher em alguma hora. Mas, se a nossa tendência ainda for de alta, é possível, a gente tem uma probabilidade no mercado vir buscar os 53 mil, os 52 mil, onde ele fechou aqui, abriu esse gap, e a gente tem que ficar esperto porque é uma possibilidade. E chegando nesse ponto, a gente começa a realmente ficar num ponto interessante, porque a gente vai praticamente aqui chegar neste topo que a gente tinha anteriormente aqui, praticamente nesse topo que nós tivemos aqui, o que indicaria que a gente está começando a chegar em regiões de resistência. Se a gente passar por cima, vai usar como suporte, a gente pode ter continuidade na alta. Então, o preço vir buscar os 53 é um ponto muito importante que a gente tem que ficar de olho, porque se ele conseguisse suportar em cima dessa região, a gente pode ter um indício de continuidade do ciclo, tá? Lembrando, gente, você não vai vencer uma guerra sem uma guerra. Você precisa lutar para você vencer alguma coisa. Então você não vai entrar no mercado achando que você vai ficar trilionário tão fácil assim. Tem gente que consegue, né? Você estudando, você consegue ter essa proeza, mas para você estudar e aprender, você tem que sofrer um pouco. Então, é normal você encontrar quedas no mercado. Você que viveu essa queda aqui embaixo, você tem que entender que, pô, isso aqui realmente é um negócio tenso. Você fica muito apreensivo, você fica com medo, você se deixa levar pelas emoções, faz besteira. Mas o importante é você não repetir as besteiras que você faz e transformar todo o emocional que você tem em racionalidade para não fazer besteira, usando uma estratégia, tá? Então, olha só. A gente tem esse gap, a gente pode preencher esse gap. Assim como a gente também tem um cenário mais pessimista, que é justamente o que? A gente teve essa sombra do Bitcoin formada nessa queda que a gente teve buscando ali os 42 mil, a gente teve corretoras aí buscando o valor de 28 mil dólares, então cara, o preço foi lá embaixo mesmo e depois voltou. Muitas pessoas aproveitando essa queda para fazer compra. Pelo que a gente está vendo no gráfico diário, a gente está vendo muitas sombras embaixo dessa linha de tendência de alta, que olhando assim seria magnífico e um sinal muito importante que o mercado não está deixando o preço cair e está formando sombras. As pessoas estão aproveitando esse momento, esse dip, esse fundo, possível fundo, para fazer compras, tá? Então a gente pode ter ainda um segundo momento de queda e até onde a gente poderia ir, até o nosso fundo anterior que a gente formou nessa sombra, que é os 42 mil. Mas se a gente continuar realmente tendo uma queda mais forte, a gente pode buscar, por último, o nosso ponto-chave, os 40 mil dólares. 40 mil dólares, como eu falei para vocês, é o nosso ponto principal que você tem que prender sua atenção por conta de ser uma região de altíssimo volume negociado. Então deixa eu melhorar a visualização para vocês aqui. Minha câmera está na frente. Então a gente vai ter simplesmente uma região com super volume negociado, que é essa região aqui de baixo. Então a gente entrando nessa região que começa nos 40 mil e termina nos 30, é uma região que a gente não quer que o preço entre ali, porque se entrar realmente a gente vai entrar numa região que muita gente comprou, se posicionou ali, e se está voltando para a região onde as pessoas se posicionaram, significa que ou eles já realizaram lucro, ou eles não têm nenhum interesse em manter o preço acima daquela região. Então, aí sim a gente poderia bater o martelo na mesa e falar, inverno, mas por enquanto eu sigo otimista. Muita gente segue otimista, muita gente segue pessimista no mercado, mas eu tô otimista porque eu não tô vendo nenhum dado super apocalíptico, além dessa tensão mundial que a gente está tendo. Mas eu acredito que essa questão do Fed, toda essa questão de Covid, a gente já sofreu muito com isso, infelizmente. Agora, eu acredito que uma segunda parte desse negócio, nova variante, não vai afetar tanto como a gente já foi afetado. E também essa questão do Fed, não acredito que eles possam fazer nenhuma medida super
arriscada de última hora, porque você vai mexer com a economia global, você vai causar um efeito simplesmente muito negativo na economia dos Estados Unidos, isso se reflete na economia global, isso não é bacana porque você vai botar muito emprego em risco, pessoas, cara, você vai cagar o sistema todo, então isso não é legal, e eles estão realmente numa corda bamba ali, se qualquer medida que eles fizerem, eles podem cagar e causar uma recessão global econômica, isso não é legal, sim, tem um risco disso acontecer, mas a gente pode ter uma expectativa que isso não vá acontecer, e que eles possam meio que deixar esse tapering, esse corte de estímulos um pouquinho mais para frente, segurar um pouco a barra por conta dessa tensão mundial que a gente está tendo agora. Então, vamos ficar esperto, sempre esperto. A gente tem uma possibilidade de ter uma queda, fique ciente disso, só que a gente tem uma possibilidade de buscar um valor em cima, que vai ser um valor muito importante para a gente ficar esperto. Então, se você quiser aproveitar essa alta para tentar se livrar um pouco das suas posições, tentando evitar o máximo prejuízo, fique à vontade para você se proteger, crie uma estratégia em cima disso, mas é interessante você ficar ligado em todos os pontos para você não dar mole, deixar o emocional tomar conta, tá? Você fazer qualquer coisa baseada em medo não é bacana, e por isso que eu te peço inscrição e o seu like nesse vídeo, que eu preciso que você realmente se esforce para tentar aprender o máximo nesse mercado, e aqui eu faço isso para vocês, não é à toa que eu já tô 25 minutos nesse vídeo te ensinando o máximo possível, te dando mais informações possíveis para você ficar ciente do que está acontecendo nesse exato momento, graficamente falando. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Me fale alguma coisa, como é que você tá se sentindo nos comentários, se você chegou até essa hora do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aí pra me dar essa moral. E tamo junto, te vejo lá no nosso Instagram, em Doug Tadeu, não perde essa, que eu vou te cobrar e vou te esperar lá. Tamo junto, forte abraço e boa semana pra todo mundo.